Olá, no vídeo de hoje eu fiz algo bem diferente. Já até anunciei lá nos stories, no Instagram, quem me segue já sabe mais ou menos o que eu estou aprontando. Aqui embaixo vou deixar o link do meu Instagram, me sigam, que aí vocês ficarão sempre sabendo das novidades antecipadamente. Bom, o que eu planejei hoje? Eu planejei hoje algo bem diferente para vocês. Eu fiz uma espécie de experimento, sim, usando alguns tratamentos estatísticos, claro, bem simples, tá, gente? Nada mirabuloso, mas já dá para ver muita coisa interessante a respeito dos favoritos, né, de muitos de vocês. Lá no meu Instagram, eu abri aquela caixinha de perguntas, perguntando para vocês quais os favoritos, né? Quais livros favoritos. Teve muito comentário, deu um trabalhão organizar todos esses dados. E aí eu vou mostrar para vocês agora o que vocês... uma análise, né, dos favoritos, nacionalidade, autores, autora, quais a prevalência ali, né, quantos autores, quantas autoras, quantos nacionais, enfim, vai ser uma estatística bem interessante. Então vamos lá, né, no vídeo de hoje eu vou analisar os favoritos de vocês. Vamos lá ver essa brincadeirinha. Vamos lá? Oi, gente, tô aqui, tá? Vamos lá analisar esses dados. Então, eu coletei, eu fiz aquela caixinha, né, como eu tinha dito aí na introdução. Eu fiz aquela caixinha com algumas perguntas, com uma só pergunta, né? Perguntando qual o favorito de vocês. E aí eu fiz algumas estatísticas, né? Primeiro, eu coloquei tudo aqui numa tabelinha, no Excel. Tá, vocês podem ver aqui, ó, que são todos os livros citados, né, como favoritos. Eu dividi por categorias aqui, fui por nacionalidade, República Tcheca, Itália, Inglaterra, Espanha, aqui USA, que é Estados Unidos, França, Brasil, Bielorrússia, enfim. E aí eu fiz tudinho, e aí eu fiz o somatório de cada nacionalidade, né? Quantos foram citados, né? E aí no final das contas, eu também filtrei algumas coisas, porque tem umas pessoas que disse, não vou, respondeu assim, né, não vou porque, enfim, tô na dúvida qual o meu favorito, não tenho favorito, enfim. Então eu eliminei essas pessoas, e aí ficaram só as pessoas que realmente responderam o seu favorito. Claro, eu não vou dizer aqui nome de ninguém, é algo muito anônimo, tá? E aí ficou, no final das contas, 462 pessoas que responderam, né? Que eliminando as outras. E ficou bem bacana, tá? Aqui vocês podem ver a quantidade de vezes, eu botei assim, ó, quantidade de vezes, são a quantidade de pessoas que responderam o mesmo livro. Então eu não ia colocar uma linha ali repetindo o livro. Então eu deixei aqui esse campo para ver quantas pessoas responderam com esse título, né? Por exemplo, Deserto dos Tátaros, de Dino Dusat, 3. David Copperfield, 4. E assim por diante, ó. O Morro dos Ventos Vivantes, 15 pessoas. E vão indo, né? É dessa forma. E aí, depois de trazer todos esses dados para essa planilha, né? Aí eu fui analisá-los. E aí eu abri uma nova aba e analisei. Bom, como eu tinha dito, foram 462 pessoas, né, que eu filtrei, né, depois de eliminar aqueles que eu disse, e aí ficaram esse total, né, 462 pessoas. E aí, quantos autores ao todo, né, quantos autores foram citados? Autoras, é melhor dizendo. Quantas autoras foram citados dentre esses favoritos? 22 autoras, tá? Eu eliminei aqui repetições, não ia colocar aqui quantas vezes a autora foi repetida. Mas quantas autoras foram citadas? 22 vezes, 22 autoras. Quantos autores? 60 autores, tá? E aí a gente vai analisar isso, não a repetição, tá bom? Nacionalidade, 21 nacionalidades. Ao total, somando autores e autora, foram 62 autores e autoras, tá? Somando tudo isso. E aí vocês vão perguntar, Christian, e a nacionalidade? Vamos ver, né? Foi um autor da República Tcheca, um autor da Itália, ou 4 autores da Itália, 11 autores da Inglaterra, 14 autores do Brasil, um do Peru,
3 da França, 4 da Espanha, 22, eu até me assustei, 22 autores americanos, vocês leem muito americanos, né? Um da Bielorrússia, um chileno, 4 alemães, irlandeses, 2, Portugal 2, Rússia 3, Colômbia 1, Nigéria 2, Austrália 1, Suécia 1, México 1, Israel 1. E aí eu fiz umas análises bem interessantes. Depois eu vou discutir um pouco o que eu achei desses dados, tá? Vou primeiro mostrar os dados para vocês. Eu fiz umas análises aqui bem aleatórias, né? Latino-americanos, pelo que eu somei aqui, foram 18 latino-americanos, 18 autores latino-americanos. Europeus foram 36 autores europeus. Eu eliminei aqui as repetições, tá, gente? Porque tinha várias vezes pessoas dizendo o mesmo autor. Eu só estou dizendo quantos autores europeus. 36, tá? Depois eu posso até fazer com repetição, e aí a gente já vê um outro dado. Americanos, como eu disse, 22, brasileiros 14 e africanos 2. E aí eu fiz a porcentagem desses aqui, né? Dos autores americanos. E aí me assustei um pouco, né? Latino-americanos, junto com o Brasil, 21,95% desse total de 82 autores. Olha isso, né? De 82 autores, 21,95% os latino-americanos. Desse total de 82 autores e autoras, europeus foram 43,90%. É o maior. Quase 50% desses 82 foram de autores europeus. Americanos foi 22 autores americanos, ou seja, 26,2% desses 82. Brasileiros, 14 autores e autoras brasileiros, né, somando. Então foram 17,7% de autores brasileiros desses 82. Africanos, 2,4% de africanos. Eu ainda não fiz, eu nem fiz dos asiáticos porque foi só um chinês, enfim. Aí aqui embaixo eu fiz esses dados, umas tabelinhas, uns gráficos bem simplórios, tá? E aqui mostra a expressividade de autores americanos, 22 autores americanos, como vocês estão vendo aí, ó, esse pico enorme de autores americanos que pelos dados que eu coletei, né, desses dados que eu coletei, desses 82 autores, os mais citados foram autores americanos, tá? Eliminando as repetições. E aí eu fiz também um gráfico aqui de meninos e meninas, né? De autores homens e autores mulheres. Autoras foram 22 autoras citadas e 60 autores citados, ou seja, desse mundo, né, de 462 pessoas, e aí, claro, eliminando as repetições, eu percebi que a gente lê mais autores. E eu nem fiz gráficos de quantos autores LGBTQIA+, desses citados. Eu não fiz gráficos também de autores pretos, brancos, também desses citados, mas majoritariamente são autores brancos, tanto mulheres, tanto autores quanto autoras, tá? Pouquíssimos autores negros, como por exemplo aqui foi citado Chinua Achebe, Chimamanda, que são autores também nigerianos, considerados autores incríveis, né? E aí eu fiquei pensando sobre esses dados, né? São dados bem interessantes a respeito de tudo isso. Vou mostrar aqui um pouco para vocês quais autores foram bastante citados, né? Vocês vão me perguntar, Christian, qual o autor mais citado como favorito? Lembrando que isso aqui é uma análise de estatística bem simples, né? Não fiz o valor de R, não fiz essas coisas. É bem simples mesmo, só para mostrar para vocês o que vocês acham disso. E também não queria colocar nada sofisticado aqui, como moda, como alguns tratamentos estatísticos mais sofisticados. Aí, porque, enfim, é só uma análise bem simplória, tá? Não precisa disso demais, não. Então, eu fiz aqui uma análise no geral, e aí os livros mais favoritos, né,
é, o Morro dos Ventos Uivantes, 15 pessoas, né? Gené, 19 pessoas. A Sombra do Vento dos Afon, 11 pessoas. Foram números que me chamaram a atenção, mas o que mais me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Os Miseráveis de Victor Hugo. 67 pessoas consideraram aí como um favorito, né? E achei bem interessante. E deixa eu ver qual foi. 22 pessoas consideraram como favorito o Ensaio sobre a Cegueira. Memórias Póstumas de Brás Cubas, 12 pessoas. Deixa eu ver se tem um número mais. Memórias do Subsolo de Dostô, 10 pessoas. Menina que Roubava Livro, 21 pessoas. Me surpreendeu também esse número. Mas eu fiquei bem surpreso, mais ou menos, né? Porque eu sei que vocês gostam muito. Os Miseráveis, de Victor Hugo, né? É um livro que já teve leitura coletiva aqui no canal e que me surpreendeu muito quanta gente ama esse livro e considera um favorito da vida. Eu mesmo considero um favorito da vida, tá? Então, é isso. Outra coisa, eu não coloquei a minha opinião aqui, tá? Então, todos os números que estão aqui são referentes ao que eu coletei, do que vocês me portaram lá, né? Que escreveram para mim no meu Instagram, lá naquela caixinha de perguntas. Então, aqui não tem minha opinião. Nem coloquei, porque, enfim, não quis dar um viés também para esses dados. E aí eu achei bem interessante, né? O que mais me chamou a atenção, tratando esses dados aqui, foi a quantidade de europeus, que a gente lê muito europeus. Americanos me surpreendeu muito, aí Harper Lee. Vamos ver aqui a tabela dos americanos. A tabela dos americanos, quais foram os mais citados aí, ó? O Sol é para Todos, de Harper Lee, Mulherzinhas, da Louise May Alcott. Também tem um Grande Gatsby, Precisando Falar sobre Kevin, Sangue Frio, do Macapore, A Dança da Morte, de Stephen King, 9 pessoas, ó. Tem esse da Alice Walker, né, A Terceira Vida, de Graham Copeland. It, A Coisa, 5 pessoas. Castas, 2 pessoas. Enfim, esses são os autores, os livros americanos que vocês me reportaram dizendo que eram um dos favoritos. 9 pessoas declararam E o Vento Levou como um dos favoritos. Os franceses, majoritariamente, foram 3 só. Os Miseráveis, aí com o Victor Hugo, né? O Conde de Monte Cristo, com Dumas. E esse Germinal, do Émile Zola. Bielorrússia foi a Svetlana. Chile, Isabel Allende, na Casa dos Espíritos, né? Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Portugal foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a Cegueira, Memorial do Convento, Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. Aí vamos ver só os brasileiros para a gente finalizar aqui essas análises. O Romance da Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, Um Defeito de Cor, Grande Sertão Veredas, Capitães de Areia, Memórias Póstumas, que foi o queridinho, Mulheres que Mordem, de Beatriz Leal, uma pessoa, Dom Casmurro, 2 pessoas, Brundangas, 2, Dona Flor e Seus Maridos, 7 pessoas, Felicidade Clandestina, de Lispector, Gabriela, de Jorge Amado, Cortiço, de Azevedo, Água Viva, de Clarice. Eu me surpreendi que tem várias vezes Clarice, né? A Casa das 7 Mulheres, O Continente Veríssimo, Mar Morto. Jorge Amado sempre está aqui também, Perto do Coração Selvagem, Clarice de novo. Um do Altran Dourado, Uma Vida, Memória de Maria Moura, Veríssimo, Melo Neto, né, com Morte e Vida Severina, mais Lispector com Paixão Segundo GH, vocês gostam, né? E aí, na Rússia tem Crime e Castigo, Guerra e Paz, Memória e Subsolo, A Morte de Ivan Ilitch, Ana Karenina, Oblomov e Irmãos Karamazov. Então essas foram as minhas análises, que eu fiz algo bem simples, tá, gente? Vocês podem ver aqui, esses dados aqui, me surpreendeu muito, porque o que mais me chamou a atenção é que a quantidade de europeus favoritos aí é gigante, né? Quase 50% de todos os autores citados, tá? Tirando repetições, somando, foram 82 autores, somando autores e autoras, foram 82 citados. E aí, desses 82, 43,9% foram de europeus, gente. Latino-americanos também bem baixo o número, 21%. Brasileiros também achei bem baixo, 17,07%. Enfim,
Aqui embaixo, deixa aí uma, um questionamento. O que vocês acharam desses números, né? Eu sei que não é um tratamento estatístico robusto, tá? Não tem várias variantes aqui eu não coloquei, mas é só uma pinceladinha assim, bem ralinha, para vocês sentirem um pouco do que a gente... É uma análise, né? É um retrato, podemos dizer, do que a gente está lendo. Às vezes eu gosto de fazer essas estatísticas de quantas autoras, autores. E aí outra coisa que me surpreendeu, o número de autoras que a gente elege como favorito. Eu sei que é muito subjetivo, tá, gente? Eu não estou impondo que vocês vão escolher mais autoras ou autores negros como favoritos. Mas isso me chama atenção porque isso também pode levar para um momento em que a gente considere em que a gente lê poucas autoras, poucos autores pretos, né? Enfim, essa é a minha análise. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vamos lá mudar de tela? Vocês viram aí, né? Os dados não mentem. Então, como eu disse, né, foram 462 pessoas. Eu teria as repetições para fazer os dados focado nos autores citados, não na quantidade, mas vocês também viram aí a quantidade, que foi uma quantidade bem interessante, né? E aí vocês viram os dados não mentem, matemática não mente. Como eu disse, eu não fiz nada muito rebuscado, com muitas variantes, só para ver uma pincelada, uma análisezinha estatística do que vocês consideram como favorito. Eu achei bem interessante, né? Há inúmeros pontos que a gente vai discutir aqui sobre isso. Eu quero que aqui embaixo vocês comentem o que vocês acharam desses números, se esses números te surpreendeu com alguma coisa, ou vocês já esperavam que nós lemos mais autores gringos, autores estrangeiros. Eu digo sinceramente assim, eu tô mudando, né? Mudei muito ao longo de alguns anos, mas eu analisei, eu fiz minha autoanálise sobre isso, e eu me considero que eu leio muito autor estrangeiro e pouco nacional, pouco autores negros, e aí eu quero muito mudar isso. Não que eu vá ler mais autores negros, não que eu vá ler mais autores brasileiros. Não é isso que eu quero impor, mas trazer um equilíbrio, tá? Eu quero trazer um equilíbrio, principalmente para autores nacionais. Ultimamente eu estou lendo muito contemporâneo e eu quero trazer isso bastante. Focar também um pouco no mais dos latino-americanos. Depois eu vou fazer uma análise estatística com os meus dados, tá? Tipo, o que eu tenho de autores nacionais, autores, o que eu li, né? Eu pego lá o meu Scooby e faço esses dados, eu faço esse tratamento. E aí a gente percebe, né? Esses dados nos mostram a quanto a gente lê. Claro, ele é sobre os favoritos, mas ele dá um retrato de quanto a gente lê autores e consideramos autores favoritos, autores estrangeiros. Não que eu vá impor que você considere um autor favorito nacional, tá? De jeito nenhum. Aí aqui é tudo democracia, cada um escolhe o que quiser, enfim. Mas é um retrato interessante, né? E aí eu quero que vocês reflitam. Esse vídeo é mais para uma reflexão do que a gente lê mais, do que a gente escolhe também, né, nossas leituras. É um dado interessante para que podemos nos guiar nas próximas escolhas, né? Eu quero muito ler mais autores negros, eu quero ler mais autores nacionais, eu quero também fugir um pouco do eixo americano, europeu, queria ler mais asiático, queria ler mais autores africanos. Então eu quero ver se a próxima, sabe o que eu estava pensando, que eu depois desses dados, o ano que vem, né, naqueles livros, os 10, os 12 livros para ler no ano, eu vou tentar escolher livros que fogem do eixo americano-europeu, porque vocês viram aí os maiores números foram de autores europeus e autores americanos. Para vocês terem noção, como eu mostrei, 26,8% desses autores citados foram americanos e 43,9% foram europeus.
europeus, gente. Então eu quero fugir. Esses dados nos mostram o quanto a gente está muito amarrado também, né, nesse eixo americano-europeu. Eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acharam, qual a reflexão de vocês sobre isso, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tem inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima, tá? Tchau!